Por que meu bebê não dorme a noite toda? Devo dar fórmula? Será que ele tá com fome? Será que ele tá com frio? Devo dar fórmula? Devo dar mamadeira? Devo dar chupeta? O que tá acontecendo? Será que só é comigo? Será que as outras mães não passam por isso? Eu sei que essas são as perguntas que toda mãe já fez pelo menos uma vez. Parece que só tá acontecendo com você, mas não. Todas as mães já passaram por isso. Por que meu bebê não dorme a noite toda? Aquele desespero bate, você começa a pensar que o seu filho tá com fome, que seu leite não é suficiente, que ele tem algum problema, você vai precisar levar pro médico, ele tá precisando tomar algum remédio, porque não é possível, essa criança não dorme, tem alguma coisa errada. Olá, aqui é a Isabelita e eu tô aqui pra falar com todas as mães tudo que eu queria que tivessem me falado. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para conduzir da melhor forma ao sono do seu bebê, sem precisar deixar ele chorando, deixar ele sozinho, sem precisar contratar alguém para ensinar seu bebê a dormir, para ser da forma mais tranquila possível. Eu sei que muitas mães estão passando por isso e ficam se perguntando se tem alguma coisa errada, se você precisa de alguma ajuda, de alguém de fora. E eu vou falar aqui todas as teorias que eu já pesquisei sobre o sono de bebê, tudo que eu já pesquisei sobre o sono do bebê, que eu achei importante, que eu achei que fizeram diferença e que foi de forma tranquila, que não foi traumática, nem para a família, nem para o bebê, e que pode ajudar muito você nesse momento. Mas antes de começar, eu queria que vocês deixassem aqui alguma das loucuras que vocês já ouviram por aí. Toda vez que você reclamou, se desesperou por alguém que seu bebê não estava dormindo. Quais foram as dicas que vocês receberam? Eu queria que vocês escrevessem aqui embaixo, porque eu recebi muitas dicas, algumas até interessantes. A gente sempre ouve coisas boas também, mas umas bem loucas mesmo. E uma delas é que é normal a gente deixar o bebê chorando, que uma hora ele vai aprender a dormir, que é preciso, né, deixar o bebê chorando. E eu não queria ter que passar por isso. Se tem alguma outra mãe que queira passar por isso, que esteja preparada e sinta que precisa passar por isso, tudo bem, mas eu não queria que isso fosse normal. Eu não queria deixar minha bebê chorando até ela aprender a dormir sozinha. Eu não achava que isso era normal. Então eu comecei a ler, estudar, pesquisar, perguntar, e eu consegui reunir todas essas teorias. Passei por altos e baixos durante todos esses anos. Minha filha vai fazer 3 anos. Tem várias fases, tem fases ótimas, tem fases que dá uma piorada, mas eu percebo que hoje ela tem uma saúde do sono muito boa, ela dorme cedo, ela dorme bem, ainda tem uma soneca depois do almoço. Eu sei que isso aí é fruto de toda a minha dedicação desde o início. Ela não tem medo do escuro, ela dorme no escuro, ela não é uma criança assustada, com medo, porque eu nunca a deixei só. Eu sempre levei segurança para ela na hora de dormir. Tranquilidade, segurança. Eu nunca deixei sozinha, chorando, nem nada disso. De tudo também, é importante entender que o seu bebê, ele tá se acostumando ao mundo de fora, ele tá se adaptando, os hormônios dele, os órgãos estão amadurecendo, os hormônios estão sendo regulados pouco a pouco, então é normal dormir pouco, é normal acordar, ter um horas de sono, né? Acordar muitas vezes. É normal, não é estranho, não tá acontecendo só com você. Eu sei que você sempre vai ter uma prima, uma amiga, uma vizinha que tem um filho que dorme a noite toda, desde que nasceu, e que vai te fazer questionar se esse problema é contigo. Mas eu posso te garantir que eu não conheço essa criança, mas que se ela realmente existir, ela é a exceção das exceções. Porque o normal mesmo é um bebê acordar no primeiro ano de vida. Ele vai ter dias bons e dias ruins, como eu sempre falo, altos e baixos, mas é normal ele acordar. Então, sabendo disso, vamos pro primeiro ponto. Tirar a ansiedade de saber se ele, quando ele vai dormir a noite toda, se ele dorme a noite toda, se o filho de fulano dorme a noite toda. Tirar essa ansiedade. Você já sabe que ele tá nessa fase de amadurecimento do corpo e que ele vai acordar. Vai ter época que vai acordar menos, vai ter época que vai acordar mais, mas é importante tirar essa preocupação, essa ansiedade e essa comparação com outros bebês. Você tem que focar em montar uma rotina, a melhor rotina para o seu bebê e segui-la. Dia após dia, tem dias que você horríveis, mas tem dias que vão ser bons. O segundo ponto é colocar em mente que o sono, a saúde do sono, ela é dos pilares da educação que você está dando para o seu filho, que você vai ensiná-lo a comer, você vai ensiná-lo a se comportar, você também vai ensiná-lo a dormir. Mas ensiná-lo a dormir é saber que ele tem uma rotina, que ele tem a hora de dormir, a hora de acordar, que durante o dia ele brinca, ele come e à noite ele dorme. Fazer isso como dia após dia. Essas são as regras
que você vai ensiná-lo dia após dia, entender que é diário, é repetição, assim como é a alimentação, né? A introdução alimentar, assim como é a educação. É algo diário, é uma repetição. Ele não nasceu sabendo e ele não vai aprender rápido, não vai ser simples. O terceiro é a rotina do sono. Tem milhões de vídeos sobre rotina de sono, das melhores rotinas, tudo que você precisa saber para a rotina. A rotina, ela é muito importante. Repeti-la dia após dia. Tanto a rotina de acordar durante o dia, as rotinas das sonecas, a alimentação, quanto a rotina na hora de dormir, fazer aquela rotininha do sono, dar banho, um banho calmo, colocar um som relaxante, dormir no escuro. Isso tudo vai ensinando ele, essa repetição vai tornando aquilo uma educação para ele entendendo a hora de dormir, vai lutar, vai ter fases que ele não vai, que vai chorar, que não vai querer. Quando você vê que tá muito difícil, que você não tá conseguindo e que já tá passando do seu limite, tudo bem, libera aquele dia, faz alguma coisa que possa melhorar os sentimentos, a energia de vocês, da família, do bebê, que você tá vendo que ele não vai dormir, que ele tá lutando contra o sono naquele dia, não tá fácil, por algum motivo, alguma coisa tá acontecendo que não tá deixando ele dormir. Então, aquele momento ali, sai do ambiente, mas não vai ligar uma televisão, não vai ligar as luzes da sala. Mantenha tudo escuro, sem TV, mas sai ali do ambiente do quarto, vai beber uma água, vai dar uma volta pela casa, para dar uma respirada, para também não tornar algo tão estressante para você, que às vezes o bebê acaba absorvendo aquilo e acaba dificultando mais ainda a hora de dormir. Também é muito importante, se puder, trocar a pessoa que for fazer dormir naquele momento. Só que eu sei que eu falo aqui, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de dar para um pai, de dar para uma avó, naquele momento que você não está conseguindo. Então, essa é uma dica que não é todo mundo que vai conseguir fazer. Mas uma dica maravilhosa, útil para sempre, é o sling. Tá difícil? Coloca no sling. Coloca no sling que o bebê vai acalmar e ele vai dormir. Eu sempre deixo o link do sling da Amazon aqui, porque é algo que é muito importante vocês terem em casa. Ele ajuda demais a vida de uma mãe. Bom, quarto ponto é um questionamento que eu fiz muito, e todas as pessoas que eu conheço, todos os amigos que eu conheço, em algum momento elas questionaram. Eu devo contratar uma consultora de sono? Porque tem umas fases bem difíceis. Ali pelo quarto mês, tem uma fase bem difícil, que o bebê parece que passa um mês sem dormir. E ali você pensa, nossa, vai ser assim pra sempre. Eu vou ficar desse jeito pra sempre. Eu preciso contratar uma consultora de sono. Eu acho. Porque você começa a pesquisar sobre isso e aí você vê que aquilo ali é a solução da sua vida. E aí eu falo, preciso contratar? Bom, informação é sempre importante. As consultoras de sono, elas sempre trazem informações muito boas, muito legais. Eu mesma peguei informação de várias delas. E hoje eu segui a partir de um pouquinho que eu peguei de cada uma. Porque eu também não queria... Eu sempre fui contra deixar o bebê chorando, sair do quarto, deixar ele chorando, chorar até dormir. Eu sempre fui contra. Pra mim, mas eu não sei, cada família sabe o que é melhor e importante pra você, né? Pra família. Então, assim, se você puder, quiser, muito, mas você não pode deixar que aquilo seja o dinheiro importante da casa, porque vai ser a solução da sua vida, porque não vai. Ela ajuda, mas não é pra sempre. O bebê pode ficar ali uns tempos e depois ele passa por outra fase de novo, torna a voltar com aquela dificuldade de dormir, aquela luta contra o sono. Então, o segredo mesmo é estudar bastante, seguir essas dicas que eu tenho pra você que vai mudar a sua vida e ir aplicando diariamente, né, na rotina do bebê. A quinta dica, ela vai te ajudar a parar de lutar contra isso. O bebê, ele precisa do corpo, do calor, da presença do seu cuidador, para ele adormecer tranquilamente. Eu sei que existe formas de fazer um bebê dormir que não seja no colo, que não seja você colocando a mãozinha no bumbum dele, nas costinhas quando ele tá no berço. Eu sei que existem essas formas, mas elas são bem difíceis, bem estressantes para uma mãe que está sozinha em casa, que não tem tantas redes de apoio, ficar lutando contra isso do que realmente o bebê precisa só vai te deixar mais cansada, mais estressada. Então, se você aceitar, meu bebê precisa de mim, da minha presença, vai ser muito mais fácil. O sling, ele vai ajudar, o colo, balançar com o bebê no colo, colocar ele no berço, deixar sua mãozinha, vai deixar ele mal acostumado, como dizem, vou deixar meu bebê acostumado e ele vai ficar até os 15 anos precisando de colo para dormir? Não vai.
Isso vai mudando com a maturidade do bebê. Eu entrei nessa loucura de achar que eu ia deixar minha filha mal acostumada, que ela ia dormir no meu colo para sempre. Mas eu entrei assim uns 2 dias, depois eu desisti, pensei, não, minha filha precisa de colo. E eu deixei, e ela ficou dormindo no meu colo, balançando numa cadeira, até um certo mês. 4, 5 meses, ela começou a pedir para eu ir pro berço. Ela apontava para lá, ela queria adormecer no berço. E aí eu percebi, notei, coloquei ela no berço e deixava minha mãozinha lá nela até ela adormecer. E aí assim foi. Então significa que é tudo questão de maturidade. Não precisa se desesperar, achar que você tá deixando o bebê mal acostumado, que você vai ter que carregar ele no colo até os 15 anos. Não vai. Isso vai mudar. É tudo questão de maturidade. A dica é uma que tem quase todos os cursos sobre sono de bebê, que são os ajustes. Eles não tem como lutar contra isso, eles são muito importantes. Que é um ambiente silencioso, a temperatura ideal para o bebê, escuro, porque o bebê ele não produz a melatonina da forma que produzimos, então ele ainda não entende muito bem, o corpo dele não entende muito bem quando chegou a noite, quando é a hora de dormir. Ele estando num ambiente que vai escurecendo aos poucos, ali depois das 17 horas, desligar as luzes da casa, TV, barulho, deixar tudo mais silencioso e mais escuro, vai fazer o corpo dele ir entendendo e ajustando essa produção da melatonina, que vai de acordo com o amadurecimento do bebê. Ela vai demorar, não é nesses primeiros meses, mas é importante já ir fazendo essa educação da diminuição das luzes, diminuição dos estímulos, para que ele entenda que está chegando a noite, está chegando a hora de dormir. Isso é muito importante. Eu sei que vão falar que o bebezinho, meu bebê dormia no chão, numa festa, com todo mundo junto. existe essas possibilidades, mas são casos que a gente não precisa nem tocar aqui. É um bebê dormindo por exaustão. São situações que não devem nem ser citadas aqui. Um bebê com sono saudável, ele precisa seguir essa rotina certinha, ter esse ajuste de ambiente. Ele vai acordar à noite, ele vai acordar de madrugada. Não tirar ele do ambiente dele, não ficar conversando, não olhar nos olhos dele, porque tudo isso ele vai achar que é hora de brincar, vai querer conversar. Pegar ele ali no escuro, acalmar, colocar no colo. Se ainda for fase de amamentação, de amamentar de madrugada, pode amamentar sem medo, sem peso na consciência. Aos poucos isso vai diminuindo, essa necessidade de amamentação de madrugada vai diminuindo. Bem importante para a mãe também. Verificar também fralda, né? Se ele acordou porque tá muito frio, porque fez cocô, precisa trocar a fralda. Se tem alguma luz, alguma coisa ali que tá incomodando. Sempre ajustar esses pontos. É importante durante o dia ter as mamadas, a alimentação efetiva, verificar, né? Tá sempre atento se ele tá tendo as mamadas efetivas, se ele está mamando o suficiente para que ele não acorde de madrugada precisando, com fome, e que o bebê tenha a atenção, o carinho e a presença do seu cuidador durante o dia, porque senão ele vai querer compensar isso à noite. E aí tem muitas mães que passam o dia trabalhando e elas têm um pouco de contato ali com o bebê durante o início da noite e eles passam a noite toda acordado, querendo acordar, porque eles querem compensar a falta que eles estão sentindo da mãe. Então é importante ter noção disso, para que você não pense que seu bebê está doente, está com algum problema. Na verdade, ele está com saudade de você. O sétimo ponto é também um dos. Sempre são medos, são medos das mães, que a gente acaba lendo muito sobre isso e acaba causando essa crença. Devo carregar o bebê no colo? Vou acostumar ele a dormir no colo? Devo dar uma mamadeira de fórmula antes de dormir para fazer ele dormir mais? Sempre tem tanto essas teorias quanto esses medos, né? Que a gente vai acostumar o bebê a dormir no colo e ele vai precisar sempre do colo para dormir. Então eu queria citar, né? Falar sobre esses pontos para que vocês decidam por vocês mesmos. A questão do colo, como eu disse, eu tive muito esse medo. Eu ficava pensando que o Clara precisou muito de colo nos 3 primeiros meses. Eu não sei se ela precisou mais do que outros bebês, mas na minha cabeça, foi a criança que mais precisou do colo no mundo. Tentei lutar contra isso alguns dias. Eu ficava achando que ela estava precisando, viciada em colo. Coisas assim que colocam na nossa cabeça. Mas aí depois eu desisti, que era uma luta que só ia me deixar mais cansada, mais estressada. Pensei, vou botar no colo, tô podendo. Se eu não estivesse podendo, eu ia ter que dar um jeito, né? Então eu coloquei, deixava durante o dia, ela dormia muito tempo no sling, que eu sempre deixo o link do sling aqui pra vocês, se vocês quiserem. Ou dormia no meu colo, eu segurando,
eu pertinho dela, e à noite eu fazia ela dormir balançando no colo, coisas que diziam que não era pra fazer. Mas aí, com o passar dos meses, quando ela foi amadurecendo, eu falei aqui 4, 5 meses, né, pro 6º mês, ela pediu pra ir pra o berço. Ela meio que ficava inquieta, apontando ali pro berço, eu entendia, deixei ela no berço, e eu fiquei com a mão nas costas dela e ela adormeceu. Então foi uma coisa muito tranquila, ela não estava viciada em colo. Era só o que ela estava necessitando naquele momento. Depois ela chegou numa fase que não precisava mais e ela mesma indicou que ela precisava ir pro berço. Também tem muitas mães que fazem dormir na rede, que é bem legal. Eu não fiz, mas se eu tivesse mais um filho, eu faria, porque facilita muito a vida da mãe. E aí, a questão da mamadeira, que a mãe sempre acaba falando, começam a dizer que a bebê tá acordando que ele tá passando fome, que ele precisa comer. E aí também dizem que se dá uma mamadeira de fórmula, vai fazer ele dormir por mais tempo, mais horas seguidas. Eu acabei não fazendo, eu tenho muitas amigas que fizeram esses testes. Eu acabei não fazendo esses testes de dar fórmula para fazer o bebê dormir mais horas seguidas naquela noite, ou coisas do tipo. Eu fiquei com um pouco de medo ali, aqueles receios, vários medos que eles sempre deixam na cabeça da mãe. Eu não fiz esse teste. Então, eu sei que comigo foi questão de amadurecimento mesmo. Chegou uma hora que ela foi dormindo mais horas seguidas, acordando menos vezes, né? Sem precisar fazer nada. Eu sabia que não era fome, mas também sabia que muitas vezes ela acordou de madrugada porque ela aprendeu um movimento novo, ela aprendeu a fazer um barulho novo. E aí eu percebia que ela acordou aquele dia de madrugada, que ela estava empolgada com aquele novo aprendizado. Então, eu não podia fazer muita coisa, a não ser deixar ela fazer ali, expressar no escuro mesmo o que ela precisava e deixar ela ou no meu colo, ou ali pelo berço, fazendo o que ela precisava e seguir em frente. Porque no outro dia, ou em algum momento, eu ia conseguir dormir novamente. Não tem como eu lutar contra isso. Mas eu tenho muitas amigas que fizeram, que testaram essa teoria da mamadeira. O que eu percebi é que acontece, melhora, acaba dormindo mais, mas é por um curto período também. Logo o bebê se acostuma, logo ele acorda, se tiver alguma necessidade de acordar, ele vai acordar. Aquilo parece que vai funcionar ali nos primeiros momentos, parece até que é a solução dos seus problemas, mas só por algum tempo. Depois as coisas voltam se tiver que acordar, vai acordar. Se tiver que não dormir, não vai dormir. A mamadeira não é nenhum milagre. Não vai fazer a diferença na sua vida. Assim, acordo de madrugada, eu devo colocar pra mamar? Vou deixar mal acostumado, ele vai querer ficar mamando a madrugada inteira. É a mesma teoria do colo. Nos primeiros momentos, eles têm muita necessidade de sucção, do contato pele a pele com a mãe. Então, é muito importante essas mamadas da madrugada. Tanto para a produção do leite, que é o maior estímulo para a produção de leite é a amamentação de madrugada, quanto para os controles hormonais da mãe e a produção de hormônio do bebê. Essa amamentação da madrugada, ela ajuda muito nesses pontos. É difícil, cansativo, mas ela ajuda mesmo. Então, se você se sentir bem, isso não te fizer mal, não tenha medo, vá em frente. Vai chegar uma hora, mais meses, que o bebê já não vai ter essa necessidade de mamar de madrugada. Então, tudo bem. Ele só acordar, você acalentar, colocar no colo e depois botar para dormir novamente. Não precisa colocar para mamar mais, passar a noite mamando. Mas se você quiser, também não tem problema. É uma decisão da mãe que manda. Eu só tô dando uma pequena opinião de uma experiência minha. Não é necessário. Mas se a mãe quiser, tudo bem. Eu tenho uma dica bem legal de um curso que é os 100 primeiros dias do bebê, que é uma pediatra que explica tudo que você precisa saber para cuidar de um bebê nos 100 primeiros dias. Todos os detalhes, tudo que você aprenderia com pediatra, aprenderia em vários cursos, aprenderia estudando, pesquisando, tudo que você vai precisar. É um curso que vale muito a pena, eu sempre deixo o link aqui e indico para vocês. Então é isso, se você sentiu afinidade comigo, com as coisas que eu pude passar por aqui, espero que você esteja comigo nos próximos vídeos. Minha vontade é que a gente possa formar uma grande tribo, como eu sempre falo, e possamos ajudar umas às outras, tá bom? Tchau, tchau!